Talvez você já tenha visto pessoas, por exemplo, um é vegetariano, outro adora churrasco todo domingo. Ou uma pessoa gosta de viajar, outra gosta de caverna. Tem uma pessoa que se comunica intensamente, tem uma vida social intensa, e a outra pessoa nasceu naquela cidade, viajou pouquíssimo, não tem curiosidade, não gosta nem de conversar com o vizinho. E aí, essas duas pessoas, de repente, se apaixonam e vão viver a experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo instigante, de se relacionar tendo pouco em comum. Conhece isso? Já viveu isso? Nesse vídeo a gente vai te contar o que é que atrai um casal com poucas afinidades, quais são os desafios que podem trazer enriquecimento para o desenvolvimento pessoal quando a gente deixa de querer mudar o diferente do outro e diz sim para o nosso singular e para o singular do outro. Eu já vivi a experiência de estar casado com uma pessoa de outro país e que veio com uma bagagem totalmente diferente. Então, realmente a gente tinha poucas coisas em comum. Espiritualidade era totalmente diferente, o gosto musical muito diferente, culinária, o que gostava de comer, enfim, inclusive a língua. E foi uma experiência, foi muito enriquecedora e ao mesmo tempo muito desafiadora para ambos. E por que que a gente se encontra, né? Será que existe um desígnio maior que traz alguém tão diferente para a nossa vida? Eu acho curioso porque meu pai teve outras relações e duas irmãs casaram com pessoas de outro lugar do mundo, né? Estrangeiros também. Então parece que tem algo sistêmico nisso. Interessante, né, porque são razões para além daquela paixão por afinidades, que é um lugar muito comum quando a gente está no encantamento pelo outro, né, que a gente fala: "Ah, aquela música", a pessoa tem aquela mesma empolgação ou leu livros parecidos e, de repente, num processo assim, a gente vai se encantando, talvez pelo desconhecido que o outro nos apresenta. "Nossa, é assim com você?" Caramba, a minha representação de casamento é a relação dos meus pais que fizeram bodas de ouro e da outra pessoa, às vezes, nem existiu relação, nunca formaram uma família, e esse estranhamento acaba sendo um convite, né, para permanecer com curiosidade, com respeito e aprender a lidar com tudo isso. Eu não tive experiências desse tipo, como o Alex comentou, mas vejo que o convite que existe, né, quando uma cliente comenta de uma dinâmica assim, e estudando a perspectiva também das constelações, que o convite que está ali implícito é: olhe para o diferente, porque esse diferente não diz respeito só ao que lhe é menos familiar. Provavelmente na tua história, em gerações mais para trás, aconteceram também encontros de pessoas de classe social muito distinta, de etnias distintas, vindo talvez com conflitos de religiosidade, de valores, e aí isso tudo está, de alguma forma, voltando à cena e te pedindo para olhar. O diferente também faz parte. Os estranhamentos que talvez nas gerações passadas não foram bem resolvidos podem ser ressignificados quando de repente o que está mais vivo é o desejo de conhecer, é o desejo de trocar, às vezes até a experiência de aprender o novo, reconhecer que na troca a gente pode depender, a gente pode, não saber tudo, a gente pode abrir mão das nossas certezas e dar um espaço para o novo, porque uma das coisas que eu vejo todas as vezes em que eu viajo ao exterior, ou mesmo aqui no Brasil, né, de ir conhecer uma outra cultura, esse estrangeiro em mim, né, que se estranha numa cultura, num hábito, ele aprende muito, ele sai modificado e enriquece quando eu não fico querendo ir para o café da manhã colonial, mas eu me permito ver o que que esse povo dessa cidade, desse lugar, come. Eu posso ter experiências
Algumas eu agrego, outras eu vou ter o estranhamento, mas de qualquer forma eu acho que a gente se transforma, né, nesse lidar com o novo. Se transforma e aí a gente tem que ver se é dentro de uma relação, porque não é uma viagem, Sim. se é possível e o quanto que é possível se transformar. Aí eu jogo para você, se você vive isso, se perceber quais são os meus valores. Porque existem alguns valores que eles são é, Inegociável. inegociáveis. Existem valores que você pode entender, puxa, e se eu pensar um pouquinho para fora da minha caixinha? E claro que pensar fora da sua caixinha significa que você está abrindo um espaço dentro do seu sistema interno, das crenças que você trouxe da sua família. E às vezes sua família não vai gostar. A gente já viu muitos casos de clientes que se casaram com pessoas com problemas na justiça, crimes, ou opções sexuais que não batem muito lá com o que a família deseja. E o amor no sistema familiar pede que a gente inclua. Então, às vezes, você pode nem agradar pai, mãe, tios e irmãos, mas para o sistema maior, que é muito além desses 4, 6 personagens que eu falei, você está abrindo espaço para o novo, para a inclusão, que significa você está trazendo respiro, ar novo, flexibilidade, novas possibilidades, e o seu sistema familiar ele vai aprender com isso. E assim você deixa um legado de possibilidades de crescimento, de adaptação, muito maior do que se você ficar estreitinho, somente seguindo a cartilha. É mais fácil a gente amar o conhecido, aquilo que gosta das mesmas coisas, né. O desafio, talvez, desse amor que inclui, é amar respeitando a diferença, amar aquilo que eu estranho, dar um espaço para que esse novo também me ensine algo. E aí a recíproca do dar e receber, eu acho que ela ganha um significado bem diferente nisso, né, não tem o meu certo ou o certo do outro, mas a gente está fazendo talvez uma alquimia, né, uma experimentação de ir além dessa barreira onde tem o meu e tem o outro. Isso é o princípio da inclusão, né, a gente deixar de se ver no polo do certo ou do errado e sair desse isolamento com as nossas verdades, né, quando a gente está muito na consciência individual ou muito misturado com os valores da família, a tendência é a gente ficar muito dentro do clã, né, e aí a gente tem essa distância, esse estranhamento, essa quase repulsa em alguns casos. E se está acontecendo na tua história, não é fácil, a gente tem clareza disso, porque os choques vão ser frequentes, né, porque é o que eu falei, né, o conhecido, o familiar, o que flui daquilo que eu não preciso nem pensar, porque a pessoa já entendeu, já fala a mesma língua que eu, é muito mais natural. Nesse caso, o tempo todo você vai estar sendo provocado, mas a grandiosidade desse processo é justamente inovar, trazer uma informação, uma amorosidade que ainda não foi possível o seu sistema e talvez o seu coração experimentar. Por isso que a gente está trazendo esse conteúdo para também te lembrar, nos momentos em que você se pergunta: "Meu Deus, por que que eu estou aqui? O que que essa relação tem?". Às vezes a motivação não vem com clareza, mas entenda que tem uma sabedoria maior guiando todo o processo.